Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Queridos, neste momento saudamos a todos vós com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Henrique Nunes, pela graça de Deus, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Vicente Ferrer, igreja esta pastoreada pelo nosso muito indigno pastor Antonino Tavares Guimarães. Nesta oportunidade, quero saudar o nosso pastor presidente da nossa SEADEMA, pastor Francisco Raposo, e por extensão também saudar o nosso muito indigno secretário executivo da Secretaria de Educação, pastor Rosivaldo Cardoso, na pessoa de quem nós estendemos essa saudação a todos os membros da SEC e também a todos os pastores filiados na nossa SEADEMA. Queridos, Deus nos deu a graça de mais uma vez estar aqui convosco para realizarmos o nosso devocional da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, para 19 de abril de 2026. Nesta oportunidade, estudaremos o tema A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. O texto áureo nos diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo de número 16 e o versículo 2. A verdade prática nos diz: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Antes de irmos adiante, eu gostaria de retornar à verdade prática da lição de número 2, que diz o seguinte: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. E nós podemos constatar isso no livro de Gênesis, capítulo de número 15, dos versículos 17 a 21, quando Deus faz uma promessa incondicional a Abraão. Isso quer dizer que o homem não precisa interferir naquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir cabalmente tudo aquilo que Ele prometeu. Nesta segunda-feira, no livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 2, nós temos a epígrafe para este devocional: Sarai dá lugar à impaciência. É a mesma leitura do texto áureo que já fizemos. Queridos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, e no versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ainda no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3 da mesma carta de Paulo aos Romanos, a Bíblia nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E só para lembrar, a epígrafe do nosso texto, do nosso devocional é: Sarai dá lugar à impaciência. Sarai ainda não tinha tido o seu nome mudado para Sara. Sarai ainda estava muito ligada à cultura mesopotâmica
Então ela lançou mão de um expediente legal dentro da cultura da Mesopotâmia e então ofereceu ao seu marido a sua escrava para que ele pudesse deitar-se com ela e gerar nela um filho, para que Sara ou Sarai o criasse como seu filho. 10 anos haviam se passado. Eles já estavam morando na terra há 10 anos. Deus havia feito uma promessa e parece que o quadro não havia mudado. Apenas Abraão tinha ficado mais velho, Sarai tinha ficado mais velha e continuava estéril. Esse tempo fez com que Sarai desse lugar à impaciência. E é como nós já podemos observar, dependendo do texto bíblico, que a paciência ela é o resultado de um conjunto de fatores que nos acompanham a partir da tribulação causada muitas vezes pela espera. Esperar não é fácil para ninguém, inclusive dentro desse contexto, um contexto muito forte, um contexto que abrangia toda a humanidade. E a verdade prática vem dizer que a impaciência ela é antagônica à fé, por isso não devemos nos deixar ser dominados por ela. Queridos, nós estamos diante de duas circunstâncias: o tempo e a imprevisibilidade, dois fatores dos quais Deus se utiliza para moldar a fé no coração do crente e torná-lo mais confiante naquele que prometeu. O propósito da espera e da tribulação, muitas vezes gerada por ela, é fazer com que Deus molde o nosso caráter, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de crescermos ainda mais espiritualmente. A Nova Bíblia Viva, ela, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, mais precisamente no versículo 4, ela usa a seguinte expressão: e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Então esse processo é um tratamento de Deus na nossa vida. O tempo de espera faz parte do processo de Deus. É um instrumento de Deus para moldar a nossa fé. E eu encerro dizendo: o tempo seria a forja de Deus para purificar a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, dê graça e continue fortalecendo e dando paciência para esperar o tempo certo do agir de Deus, sabendo que Ele cumprirá fielmente tudo aquilo que prometeu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.